como saber se a dor em gatilho não é uma fibromialgia, o que é dor de ponto gatilho de causa mecânica e o que é um ponto gatilho de causa central, que principalmente paciente com síndrome da dor miofascial e também paciente com fibromialgia. Então você precisa identificar essas duas situações, até porque são tratamentos diferentes. São mecanismos de ação totalmente diferentes. São propostas de raciocínio clínico diferenciado totalmente diferentes, né? Então não dá para a gente tratar paciente com fibromialgia da mesma forma que a gente trata um trigger point de causa mecânica. Você vai acabar piorando a dor do seu paciente. Então preste atenção como é que um fisioterapeuta expert em coluna vertebral, em raciocínio clínico, consegue diferenciar essas duas características. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a fibromialgia, ela é uma patologia reumatológica de causa ainda não tão clara assim, de característica não inflamatória e não é uma doença autoimune. A segunda informação que eu quero que você anote é que a disfunção de pacientes com fibromialgia está no sistema nervoso central. Então, a causa do trigger point, do ponto gatilho de pacientes com fibromialgia, se dá por uma disfunção de acetilcolina nos centros nervosos a nível de sistema nervoso central, que começa a enviar acetilcolina ali pelo retículo endoplasmático, então ele manda muita informação ali para o retículo endoplasmático e por causa disso acaba se formando os nós, aquelas fibras, né, aquelas nós um pouco mais espessados que a gente conhece como quinoct, que são nada mais nada menos do que os pontos gatilhos. Então por isso que é muito comum você liberar o ponto gatilho nesse paciente com fibromialgia, depois de 5, 10, 15 minutos, meia hora, no próximo dia essa dor retornou com a mesma intensidade ou até mesmo pior, tá? Porque a característica da formação desse ponto gatilho é totalmente diferente a nível desse sistema nervoso central, tá? Então, se a condição de saúde de pacientes fibromialgicos é a nível de sistema nervoso central, então o tratamento ele tem que se basear a nível desse sistema nervoso central. Então, é dessa maneira que o expert em raciocínio clínico em coluna vertebral começa a diferenciar. Além disso, uma outra informação importante que eu vou te passar aqui. Fibromialgia, para o paciente ter o diagnóstico positivo, ele tem que ter entre 11, pelo menos 11 dos 18 pontos, segundo a Sociedade Internacional de Doenças Reumatológicas. Tá? Então, é muito diferente de uma causa mecânica, que às vezes é um ponto gatilho no trapézio de maneira isolada, ou então no romboide de maneira isolada, ou então no piriforme, ou então no glúteo médio, no quadrado lombar, no psoas. Quando você palpa esse ponto gatilho, ele gera uma dor referida, né, que é a dor referida do ponto gatilho quando ele está ativo. O paciente não é fibromialgico, não tem essa característica de pelo menos 11 pontos ativos.